Boa noite. Noite. Boa noite a todos, bem-vindos. Estamos só aqui a aguardar que vão chegando aqui mais colegas vossos. Ok. Mas nós vamos já avançar, ok? Connosco temos hoje já bem-vindos a mais uma talk de business. O objetivo destas talks são disponibilizar-vos algum conhecimento e trazer aqui convidados interessantes que venham falar sobre áreas não só tecnológicas, exclusivamente tecnológicas, mas associada muito a negócios, não é? Hoje temos a Fátima Cardoso, gestora da Vodafone Power Lab, ok? Ela já vai explicar o que é a Vodafone Power Lab, portanto eu não vou adiantar-me sobre isso, mas é uma área de inovação da Vodafone que se dedica e que está muito vocacionada para o apoio a startups e para a ajuda na criação destes negócios digitais e na ajuda a muitos negócios parecidos àqueles que vocês, por exemplo, que estão a desenvolver na disciplina na unidade curricular de business. E é uma área muito, muito importante, vocês perceberem como é que é a mecânica, como é que é as coisas das startups que nós temos falado muito nas aulas. E eu não me queria alongar muito mais, portanto, nós vamos fazer uma sessão onde a Fátima vai falar durante uns 20, 30 minutos e depois seguimos para questões que vocês queiram colocar. Nós também, eu e o professor Arlindo, que está aqui, bem-vindo, Arlindo. Agora, se quiser dar uma palavrinha só aqui ao pessoal. Obrigado, Rui. Não. Está. Ok. Então, vamos embora, então. Fátima, stage is yours. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada aqui ao professor Rui e ao professor Arlindo pelo convite e obrigada a vocês pela vossa presença. Tal como o professor Rui falou, então, eu vou-vos apresentar o programa de inovação da Vodafone Portugal, que é o Vodafone Power Lab, que neste momento faço eu a gestão. Okay. E antes gostaria só de me apresentar brevemente. Portanto, meu nome é Fátima Cardoso, eu estou na Vodafone há cerca de 3 anos e meio e entrei como estagiária de verão e depois houve a oportunidade de já não sair e entrei no programa de Graduates e continuei. Eu sei que vocês são do mestrado de Gestão de Recursos Humanos, se não estou em erro, e gostaria aqui também de fazer um bocadinho a nota ao meu próprio percurso. Isto porquê? Porque eu sou licenciada em Biologia Molecular e Genética, que não tem absolutamente nada a ver com telecomunicações, e depois tirei o meu mestrado no ISCTE em Gestão Empresarial, portanto que era específico para licenciados noutras áreas, e enfim, vim aqui ter a Vodafone. Foi um caminho muito feliz, tenho a dizer. Mas pronto, passando aqui à apresentação, eu vou projetar o meu ecrã. Deem-me só um momento. E digam-me se conseguem ver. Sim, Fátima, sim, conseguimos. Sim, então eu vou pôr aqui em modo slideshow. Okay. E portanto explicar-vos um bocadinho o que é o Power Lab e qual é que é este contexto do mundo das startups na Vodafone Portugal. Portanto, primeiro eu queria começar com uma frase muito importante que marca o objetivo do Vodafone Power Lab, que é o que é a inovação para nós e como é que isto acontece. Isto acontece através de várias interações entre várias partes de um ecossistema. O que é que isto quer dizer? Só empresas, só startups, só universidades, isoladamente, não conseguem atingir o grau de inovação que todos juntos podem conseguir. E, portanto, é nisto que acreditamos e é este o ponto de partida do Vodafone Power Lab. Mas vindo um bocadinho atrás, aqui também para quem não conhece, se calhar, a história da Vodafone, portanto, a Vodafone já tem uma história de alguns anos e, portanto, já fomos Telecel, portanto, na gênese da Vodafone, passámos a ser Vodafone Portugal e depois, ao longo dos anos, existiram vários marcos históricos que eu vou aqui salientar puxando aqui a brasa à minha sardinha, que é em 2009, ocorreu a criação deste programa de inovação que é o Vodafone Power Lab. Portanto, se tiverem curiosidade, eu deixei aqui em baixo um link onde podem conhecer toda a história da Vodafone.
Mas passando então para o Vodafone Power Lab. Em 2009 nasceu aliás este programa de uma forma muito subtil. Inicialmente era apenas, não passava de mais do que competições de inovação e nem eram só exclusivas para startups. Portanto, em 2009 foi esta primeira competição de inovação que marcou o nascimento do Vodafone Power Lab e começámos depois a focar-nos bastante mais em startups, mas sempre só com competições, portanto competições para startups. Mas em 2014 nós abrimos dois dos nossos espaços, 2014 e 2015 respectivamente, portanto em Lisboa, nos escritórios da Audax, em frente ao ISCTE, ainda hoje temos duas salas, dois espaços físicos onde as startups podem estar a trabalhar, as startups apoiadas pela Vodafone Power Lab. E em 2015 na UPTEC no Porto, espaços que nós neste momento já não temos porque as startups que apoiávamos e que apoiamos do Norte conseguem ter esta orientação em formato virtual e portanto deixamos de ter este espaço físico. Pronto, e ao longo do tempo o programa foi crescendo. Eu salientei ali uma data importante que foi 2018. O que aconteceu em 2018? Nós percebemos que a própria estrutura do programa precisava de evoluir. Isto porque nós partimos de um princípio em que apoiávamos startups mais early stage e, portanto, que tinham uma ideia, tinham um projeto, se calhar a fase em que vocês estão agora, muitos de vocês podem estar agora ou pretendem estar aqui no futuro próximo, e começámos a apoiar startups mais maduras. O que é que isto significa? Significa que começámos a visualizar então um formato de cooperação que podia ser benéfico, quer para startup que tinham aqui o nosso know-how, dos mentores do Vodafone Power Lab, que são colaboradores da Vodafone, e também percebemos que a Vodafone também poderia ter muito a beneficiar por aprender e incorporar as soluções inovadoras desenvolvidas pelas startups. E, portanto, achámos que seria e foi efetivamente uma evolução muito interessante. Depois também tivemos aqui outros marcos, como por exemplo, neste momento temos um novo parceiro de inovação que é BGI, que é a sigla para Building Global Innovators, que alguns de vocês também podem conhecer por ser a incubadora do ISCTE. E agora em 2020 tivemos, como todas as organizações, desafios relacionados com o contexto atual, que vamos endereçando também com as startups que apoiamos. Só para vos explicar um pouco qual é que foi esta evolução. Nós chamamos-lhe Vodafone Power Lab 1.0 e 2.0 porque é exatamente aqui para marcar o facto de começarmos a trabalhar com startups mais maduras, o que também não invalida que startups ainda mais early stage não possam também beneficiar do nosso programa de alguma forma e, portanto, aqui focamos mais nas startups com um Technical Readiness Level, que é o que significa TRL, mais elevado. Mas, portanto, há aqui um foco maior nesta relação de colaboração mútua. E, portanto, qual é que é o objetivo final deste programa? Nós gostaríamos, quando trabalhamos com uma startup, gostaríamos que essa equipa, no espaço de um ano, se possa tornar um destes 4 pilares, digamos assim. Ou um fornecedor da Vodafone, ou ser capaz de desenvolver um produto ou um serviço que integra o nosso portfólio, quer para clientes particulares, quer para clientes empresariais. Poder também ser um cliente da Vodafone, por exemplo, eu sei que alguns de vós podem estar a trabalhar em projetos que utilizem soluções de IoT e, portanto, a Vodafone comercializa cartões de IoT e a startup poderá ser um cliente da Vodafone. Ou então, parceiros de ativação de marca. E eu, se tiver tempo no final, vou-vos mostrar um exemplo de uma startup que atingiu este 4º pilar, ok? Depois, o que é que muitos de vocês agora se podem estar a perguntar? Qual é que é a importância então desta relação? Como eu dizia há pouco, o nosso objetivo é que estas startups que o Vodafone Power Lab apoia se possam tornar um daqueles 4 pilares. Mas nós sabemos que na verdade isso nem sempre é possível. Por algum motivo, ou a startup não consegue entregar o que a Vodafone pretende,
ou a Vodafone não consegue ter uma oportunidade para encaixar, portanto, em perfeição, a solução que a startup desenvolve, e, portanto, as relações que se estabelecem nem sempre têm sucesso, e mesmo quando têm sucesso pode não ser no timing que nós queremos ou que nós gostaríamos. Portanto, há soluções que não funcionam este ano, mas ficam ali no nosso ponto de contacto e algum tempo mais tarde já pode fazer sentido e já podemos levar a bom termo então as relações que já se estabeleceram no passado. No entanto, há sempre alguma coisa a retirar destas relações que fazemos com as startups e da forma como trabalhamos juntos. E é isso que eu vos quero também aqui passar, é esta mensagem que eu também vos quero passar. Portanto, a primeira, é o facto de termos soluções que trazem inovação disruptiva. Ou seja, as startups estão no limiar da inovação, porque existe sempre uma procura pelas novas tendências, pela tecnologia de ponta mais recente, e de facto isso é importante para a Vodafone e outras empresas que trabalham com startups, também ter uma noção mais ampla daquilo que existe no mercado, no empreendedorismo, nas próprias universidades, e portanto termos esta percepção de inovação disruptiva é importante para a Vodafone. Depois, há também aqui um posicionamento cultural, ou seja, nós sabemos que grandes empresas, principalmente grandes empresas e multinacionais, têm processos bastante mais complexos e bastante fechados, na verdade. E, portanto, trabalhar com startups também dá às grandes empresas uma sensação de maior flexibilidade e, portanto, acabamos por incorporar também este mindset de trabalho, também ele mais inovador, mais disruptivo, e isso é importante para uma grande empresa ao trabalhar com startups. Mas o inverso também é verdade, ou seja, muitas das startups que nós encontramos e que já encontramos no passado também têm métodos de trabalho diferentes que podem também beneficiar com os métodos de trabalho de uma grande empresa. E, portanto, há aqui uma troca mútua de know-how e de conhecimento, de formas de trabalhar muito interessante, que, na verdade, beneficia ambos os lados. Okay? Por fim, mas não menos importante, é a tal relação do win-win que está na gênese deste VPL 2.0 que vos falei há pouco. Ou seja, a Vodafone beneficia no sentido em que vai incorporar e conhecer soluções altamente inovadoras e altamente disruptivas que in-house, portanto com os nossos recursos, não conseguiria desenvolver, pelo menos não de uma forma tão ágil, que é um bocadinho a tal cultura empresarial de inovação que também adquirimos ao trabalhar com as startups. Depois, também existe aqui um benefício para a startup em que escala ou tem a possibilidade de escalar muito mais a sua solução. Ou seja, nós sabemos que, e vocês com certeza também têm essa noção, que no momento do lançamento de uma startup, ou da solução de uma startup, nem sempre é possível chegar às massas, ou seja, associar-se ou de alguma forma ter uma parceria com uma grande empresa também permite a que a própria solução da startup se dissemine por um público muito mais alargado, não é? Porque a Vodafone, ao comunicar estas soluções, estas parcerias, comunica não só para os seus clientes, mas também como para outro tipo de público. E isso é interessante e é também um dos pilares importantes para esta relação com as startups através do Vodafone Power Lab. Eu gostaria de vos mostrar um vídeo de uma das soluções, portanto, que a Vodafone lançou com uma das startups alumni do Vodafone Power Lab, que é o Vodafone Rockout. Eu acho que vocês não vão ouvir, mas pelo menos conseguem ver o que é que... Eu vou tentar projetar, estou a tentar abrir o vídeo, mas ver se eu consigo. Porque isto vai ficar a carregar. Eu acho que não vou ter sucesso.
Vamos... Pronto, eu não vou ter sucesso em mostrar este vídeo, infelizmente. Podes depois Mas... do- mas eu agora consigo. Depois nós fornecemos, mas pode ser. Sim, sim, Mas é isso. Eu posso depois partilhar o link, sim. Basicamente, só para vos explicar, enquanto o vídeo carrega, a empresa e a startup é a OnTop desenvolver jogo chamado Vodafone Rockout para o Vodafone Rock in Rio, que depois também foi utilizada no Vodafone Paredes de Cora, no outro festival da Vodafone. E basicamente os festivaleiros estão nos recintos dos festivais e encontram uns marcadores para digitalizar com a câmara do telemóvel e colecionar instrumentos musicais. E ao colecionar instrumentos musicais, agora já está a correr. Boa. E portanto podiam ter a possibilidade de ganhar prémios ao irem aos festivais e ao colecionarem estes instrumentos. Portanto, esta aplicação estava disponível para todos os clientes e não clientes, portanto, para todas as pessoas que iam aos festivais. E basicamente, pronto, isto também, não sei se conseguiram perceber, estava mais no início, mas eu depois partilho os links também. E é um exemplo de como a Vodafone trabalha com startups. Depois também, se tiverem interesse, posso passar-vos mais exemplos de empresas que trabalharam com a Vodafone ao abrigo deste programa. E eu, se calhar, fui muito rápida, mas era basicamente o que tinha para vos falar, de uma forma muito resumida e sem ser muito extensiva. Acho que consegui então aqui agrupar os principais objetivos do Power Lab e as principais conquistas e a importância também deste trabalho com startups tecnológicas. Uhum. Fátima, foi ótimo. Pode ser rápido, mas foi ótimo porque explicaste de uma forma muito interessante aquilo que é a Vodafone e eu já tenho aqui uma série de coisas para perguntar, mas o que é que achas, Arlindo? Íamos agora perguntar aqui aos nossos caríssimos alunos. Vamos tentar ver quem é que... E o auditório, que não são só alunos que estão a ver. E Fátima, isto acaba, e tu tocaste nesse tema, é assim, conseguiste fazer aquilo que as startups conseguem fazer também, para serem eficazes, não só eficientes, mas eficazes, que é sumarizar as coisas, que é isto que eu e o Rui batalhamos com os alunos que estão aqui a ouvir, que é, não é preciso muito tempo para explicar uma grande ideia. É conciso, é aquilo, é o que é. É verdade. Isso é importantíssimo e, Rui, tens noção da batalha que nós temos com os nossos alunos para conseguirmos fazê-los entender que, de facto, quando estamos de facto confiantes e sabemos daquilo que estamos a falar. Isso também é outra situação. Sim. Fátima, há outra situação e colocaste aí, falaste sobre a BGI, sobre... acaba por não ser a Vodafone sozinha, acaba por ser um círculo, não é um triângulo, não é um quadrado, é um círculo. E isto funciona tudo com parcerias, com ISCTE, com IPS, com o PTEC, com quem estou também, com IBM, tal e qual. Portanto, com o DNA, Cascais, em que exatamente. já É um ecossistema. É um ecossistema. Isto funciona em rede, Fátima, tens noção disto e para estas pessoas que estão a assistir, isto não é algo que se faça que há uma entidade que agora decidiu fazer algo. Não, isto é um ecossistema e nós temos que ir trabalhando em conjunto, num círculo, juntar múltiplas entidades para que isto avance de facto. É isso mesmo, sim. Com isto, me quedo. Não, e sim, só antes de passarmos aqui aos nossos alunos também, dizer que de facto a Fátima tocou aí a abordagem digamos, a apresentação dela, acho que permitiu a toda a gente, vocês perceberem, que é o nosso auditório, de facto que a importância que uma empresa como a Vodafone, que todos nós nos conhecemos
pelo menos desde que começámos a utilizar telemóveis, que é uma empresa mundial, não é? Um colosso mundial, uma empresa altamente valorizada e cotada, né, a nível mundial, e de forma como estas empresas tendem a criar estes ecossistemas, não é, Fátima? Os labs, que às vezes já não chega só a inovação in-house, a inovação dentro de casa, mas procurar inovação noutras áreas. E esta ideia de facto, e vocês repararam que, como a Fátima disse, há ali 4 ou 5 áreas onde a Vodafone vai-se valer deste lab, deste laboratório de startups, e muitas delas passam pela criação da inovação de novos produtos, de novos sistemas, etc. Isto porquê? Porque as startups são muito rápidas a criar isto, não é? Não falaste na questão da disrupção? Não, sim. É um pouco isto, não é, Fátima? É disrupção e agilidade. Acho que o ecossistema empreendedor tem uma agilidade enorme, uma facilidade em adaptação das próprias soluções e das formas de trabalhar. E isso é muito importante. Lá está, é sermos rápidos a responder àquilo que o mercado nos vai lançando para a frente, não é? Sim, sim. Eu achei interessante esta questão de falaste do posicionamento cultural. Eu recordo que de vez em quando passo aos alunos em algumas unidades curriculares, acho que nunca passei nesta aqui de Ibiza, mas lembro-me de ter falado nisto. O Steve Jobs, quando ainda era vivo, e que há uns anos valentes, numa entrevista, perguntaram o que era a cultura empresarial, etc. Ele disse que nós estamos a tentar, estamos a falar da Apple, não é uma empresa também muito grande, não é? E nós estamos a tentar aprender com as startups e nós queremos trabalhar como se fosse uma startup, ou seja, agilizar processos, serem ágeis internamente nas decisões. A inovação hoje em dia é uma coisa, não é? Tu sabes bem que com um clique a concorrência aparece como uma coisa feita ao lado, porque a tecnologia está mais democratizada, está mais acessível, não é? Passa também um pouco nisto, é o tal paradoxo de ser uma startup também que pode ser trazido para as grandes empresas, não é? Exatamente. É o mindset de agilidade e de inovação e de disrupção, isso, que também é uma das vantagens de ter este programa dentro da Vodafone. Isso. E com isto passávamos se calhar aqui aos nossos alunos que nos pudessem colocar questões a alunos e colegas, etc. Pudessem colocar questões à Fátima. Olá, Patrícia. Temos a Patrícia. Olá. Quero felicitar a Fátima porque nós somos colegas. Eu também trabalho na Vodafone. Olá, Patrícia. É verdade. Há mais tempo que a Fátima, já estou na Vodafone há 22 anos. Mas venho só confirmar tudo aquilo que a Fátima acabou de partilhar e partilho também algo que me parece relevante. Eu trabalho na área de operações de cliente, na direção de operações de cliente, sempre trabalhar na área de operações de cliente, na Vodafone, e confirmo que existe por um lado, é uma partilha grande daquilo que são os projetos que vão avançando no Vodafone Power Labs, e esse entrosamento entre aquilo que é a empresa Vodafone e o Power Labs também existe até pela via do mentoring. Portanto, tanto se procura trazer para a Vodafone o que vem de novo, não é, de inovação do Power Lab, como se leva da Vodafone para o Power Lab aquilo que é o conhecimento intrínseco da empresa. E pronto, apenas apresentar-me e dizer que isto a Vodafone é enorme. Somos é gigante. Nós não interagimos com todos e muitos não nos conhecemos, não é? E pronto, foi uma excelente oportunidade. Ótimo. Boa. Obrigada, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Da mesma maneira que aos IBMers, o vosso projeto pronto para o e-Business Day. Ok. Mais questões ou intervenções que queiram fazer? Por favor, aproveitem, a Fátima está. Muito boa noite. Antes de mais. Olá, Vitória. Tudo bem. Eu gostaria de perguntar como é que é feita a seleção destas startups? Se são indicadas pelas incubadoras das startups e pelas entidades onde elas estão inseridas, ou se é feita uma própria seleção pela Vodafone, ou melhor, uma candidatura e uma seleção pela Vodafone. Muito bem. Olá, Vitória. Obrigada.
É uma pergunta muito pertinente, de facto, foi algo que eu não expliquei, e nós temos dois funis, digamos assim, para a seleção das startups. O primeiro são as competições que nós lançamos anualmente, que este ano, por via do contexto, não tivemos, mas que essas competições também têm verticais importantes para a Vodafone. E, portanto, por exemplo, a última que tivemos, que foi o Big Impact, tinha um foco muito específico em soluções para impacto, que era para impacto social, que era o que a Vodafone pretendia, soluções tecnológicas com impacto social. E, portanto, vai de encontro a uma lançada de encontro a uma necessidade da Vodafone no momento. Depois temos, tal como a Patrícia dizia há pouco, a parte do mentoring, ou seja, nós temos um programa interno onde desafiamos o ecossistema Vodafone, portanto os colaboradores Vodafone, a serem mentores do Vodafone Power Lab. E, portanto, depois esses mentores têm áreas de interesse e têm áreas de influência dentro da Vodafone, e depois tem aqui, nós fazemos o scouting das startups com base, então, nos interesses também destes mentores. Interesses esses que passam muito pelas necessidades que eles próprios sentem que precisam de ser endereçadas dentro da empresa. Portanto, há sempre um foco em potenciais oportunidades. Nem todas elas chegam ao final e têm um desfecho positivo. Positivo tem sempre, mas pronto, uma parceria de sucesso nem sempre acontece no timing que desejávamos, como disse há pouco, mas sim, resumindo e respondendo diretamente à pergunta da Vitória, é normalmente por determinadas necessidades que se identifiquem que possam ser endereçadas através das soluções das startups que depois vamos à procura. O nosso parceiro BGI tem um papel aqui fundamental porque tem uma rede de contactos enorme e consegue ajudar-nos a fazer este scouting bastante direcionado das startups com as soluções apropriadas. Bem. Muito obrigada. Obrigado, nós, Vitória. Mais questões? Aproveita. Mais questões que queiram colocar? Fátima, já agora coloco eu, acho que isto é uma coisa que se calhar está relacionada com os trabalhos que eles estão a falar, os projetos digitais, e o Arlindo falou muito bem há pouco da questão dos trabalhos, não é? Das apresentações. Eles estão, neste momento, os nossos alunos, e aqueles que são nossos alunos que estão aqui a assistir agora, estão a trabalhar sobre o pitch final, não é? Eles vão preparar o pitch. Qual é a importância, a gente já sabe a importância, mas é interessante ouvir a tua opinião, a importância que um pitch, que uma apresentação que uma startup faz, ou trabalhar essa apresentação, é algo quase tão importante como trabalhar o próprio produto e trabalhar um pitch que possa ser utilizado várias vezes, não é? Com objetivos. É a importância que a Vodafone Power Lab também dá essa importância, não é? Claro que sim, até porque existem várias empresas e várias startups a querer trabalhar não só com a Vodafone, mas com outras grandes empresas e outras multinacionais. E, portanto, o pitch é importante no sentido em que é o primeiro e, às vezes, o único momento em que existe a oportunidade de apresentar a solução. E, portanto, ao termos temos várias apresentações, acabamos por direcionar o nosso interesse àquelas que são mais marcantes, obviamente. E, portanto, não, quer dizer, nem só aquelas que são mais marcantes, mas também aquelas que vão diretamente ao ponto. É aquela questão de dizer aquilo que interessa, é o que é. E isso é muito importante, efetivamente, porque estamos a falar de empresas que muitas vezes até têm volumes de trabalho enormes, têm poucas disponibilidades e, portanto, um pitch focado e com impacto e direcionado àquilo que interessa faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Fátima, eu diria qualquer coisa do género, que é keep it simple e vamos direto ao assunto, mas são só 3 minutos, não, 3 minutos é aquela oportunidade para causar uma primeira boa impressão, não temos a segunda, já não é a primeira. Sem dúvida, é isso mesmo. Mais. Mas às vezes eu tenho algumas dúvidas. Temos alguns alunos, não é, Rui, que
Sim. Mas porquê 3 minutos para explicar uma coisa tão complexa? Não. Há um problema qualquer. É uma questão às vezes também das soft skills, não é? Sim. Tentamos fechar aquilo que é o problema, o resultado aqui a assistir, um dia que tenham que apresentar à Fátima, que esteve na última edição do E-Business Day. É verdade. E que tenham que explicar qual é o vosso projeto, convém que sejam concisos e objetivos. É aquilo, e a Fátima teria que perceber imediatamente o que é, em termos de modelo de negócio e em termos de solução tecnológica. E a Fátima é um bom exemplo de alguém que não vem de uma área tecnológica e que... de todo, sim. Mas que trabalhas só com a área tecnológica, portanto, a tecnologia está à nossa volta todos os dias, portanto, não podemos... É como, eu não sou professor de português, mas sei ler e escrever. É isso mesmo. Caríssimos assistentes, quem é que quer abrir aí o microfone e colocar uma questão? Senão, eu e o Rui vamos começar aqui a divagar com a Fátima. Mais questões. Aproveitem. Também não seria mau, atenção. Certo, mas... Aproveitem mais questões. Vá, participem. Coisas sobre startups, coisas sobre... Sintam as dores dos vossos projetos digitais que vocês estão a fazer agora e tentem agora aproveitar aqui como é que vocês conseguem chegar a um bom pitch ou vocês basicamente vão estar no papel de uma startup quando estiverem a fazer as apresentações. Não é? Isto é importante também para a questão das soft skills, que nós fartamos de falar nisto na e-business, e é uma área importantíssima para os nossos alunos, para todos nós, acho eu, é uma aprendizagem, para percebermos que, de facto, falar em público ou ter aqui explicarmos a nossa ideia, por exemplo, para os alunos de recursos humanos, licenciatura de recursos humanos, às vezes é tão importante como explicar um currículo, como ir a uma entrevista de emprego, é um pitch que se faz, não é? E a ideia do negócio, claramente que numa empresa ou numa incubadora como a Vodafone Power Lab ou como é a Vodafone, a maior parte são tecnológicos, não é? É pessoal da tecnologia que estão aí a trabalhar. Portanto, muitos deles têm algumas dificuldades em algumas soft skills que possam ter, não é? E isso acho que é importante criar esta aprendizagem e saber de facto como falar em público, como explicar a ideia. Não é? Sim, eu também posso aqui dar umas dicas nesse sentido e se puder ajudar com algum tema em particular de algum aluno que esteja aqui, também esteja à vontade para perguntar, que eu acho que é mesmo isso, eu acho que o facto de nós estarmos a apresentar, primeiro é a nossa solução, no momento em que fazemos um pitch, nós sabemos, aquilo é nosso, nós é que fizemos, nós é que criámos, portanto temos que ter toda a confiança do mundo a apresentar aquilo que é nosso, portanto isso nota-se, ou seja, o facto é a confiança que determina conhecimento, não é? E depois é o entusiasmo que vai determinar também toda a outra parte do porquê é que estamos aqui e porquê é que estamos a apresentar. É porque eu confio neste produto e sei que vai ser altamente, que vai ter sucesso e, portanto, eu acho que estes dois pilares são importantes, além de sermos concisos, sermos diretos, é o transmitirmos confiança e entusiasmo naquilo que apresentamos. E eu sei que isto é muito fácil de falar. Portanto, o nervosismo miudinho ataca qualquer bom apresentador. Mas eu acho que é um bocadinho por aí, é focar não nas pessoas que estão à nossa frente, porque, claro que é importante, mas o foco deve ser naquilo que estamos a dizer e a transmitir. Porque, claro que apresentar para um grande auditório intimida, obviamente que sim. Acho que são também duas dicas que eu posso ajudar para complementar estas apresentações. Ótimo, maravilha. A questão da dinâmica do grupo também é muito importante, não é? A dinâmica do grupo, de equipa, uma das coisas que nós fartamos de falar, de darmos essas dicas aos nossos alunos, eu lindo, é mesmo de facto essa dinâmica de grupo
que é importante porque assim, vocês estão aquilo que a Fátima falou, da questão da mentoria, do apoio às startups. O lab, não é? A ideia do lab é mesmo laboratório para poder explorar e para poder testar, mas o lab não é só na parte de produto, na parte tecnológica, não é? Tem muito a ver também com isto, preparar para a apresentação, para explicar. Como se costuma dizer, inovação não é só uma invenção, tem que ter a parte de comercialização, não é? É inovação e é invenção e comercialização, e a partir daí nós podemos dizer que somos inovadores nessa área, não é? E às vezes até o próprio produto pode ser já conhecido ou algo semelhante àquilo que já existe no mercado, mas muitas vezes é a forma como ele vai ser abordado, a nova maneira que vai ser vendido, a nova abordagem ao mercado, um segmento diferente que faz essa diferença, não é? Acho que isso é muito importante. Mais questões? Vocês tenham. Vá lá, não se acanhem. Isto, de facto, o dinamismo online não tem nada a ver com o dinamismo. É verdade. Mas quando pudermos estar todos juntos, depois eu vou fazer vou pedir perguntas pessoalmente. Ok, boa. Olá, Pedro. Olá, boa noite. Boa noite. Convenceram-me a intervir. Sempre serve de treino para a apresentação. É isso mesmo. Olá, Pedro. Muito boa noite. Olá, professor. O professor fica diferente sem a máscara, professor Arlindo. É tudo diferente. É tudo. Tenho barba, não é? Também tens. Eu também nunca tinha notado. É o que acontece. Eu queria perguntar. Sim, eu queria perguntar, obrigado, Fátima, pela disponibilidade. Nesta altura de campeonato, estamos no último ano, mas estamos sempre ávidos de conhecimento e vivemos de todo o lado. Eu queria perguntar, eu vou ter alguma dificuldade em formular a minha pergunta. Mas quando uma startup, e é essa a ideia que eu tenho, que eu diria que nós temos, começa sempre com uma boa ideia, não tem mais nada. A partir do momento em que batem à porta de uma grande organização como a Vodafone, como a IBM ou outras, que garantia isto está regulamentado de que saem de lá sem essa ideia? Eu não sei se me estou a fazer entender. Era para perceber basicamente como é que funciona também mais numa perspectiva mais de nós, pronto, e na OCD Business é uma coisa muito mais superficial. Claro. Obrigado. Ora essa, obrigada pela tua pergunta, Pedro. Sabes que a propriedade intelectual é uma coisa sempre muito, muito falada, não é? E nós sabemos que existem empresas, e isto é conhecido, existem empresas que se dedicam à aquisição de propriedade intelectual de startups tecnológicas. Não é o nosso caso. O Vodafone Power Lab deixa claro no momento em que começa a trabalhar com uma startup e a explorar as soluções em conjunto, que o objetivo não é adquirir propriedade intelectual, portanto o IP é sempre da startup, sempre, e nós também não investimos na startup nem temos qualquer tipo de participação. Portanto, não queremos nenhum royalty, portanto, nada disso. O que é que fica por escrito? Há sempre, a pedido de qualquer uma das partes, Vodafone ou a startup, a assinatura de NDAs, mesmo para que se garanta que não há troca de informação fora desta relação. E isso é importante. Claro que se alguma startup nos abordar e disser eu não estou confortável com determinada troca de informação ou disponibilização de materiais, nós não temos qualquer tipo de problema em assinar documentos extra, porque não é mesmo esse o objetivo. E eu acho que fora Vodafone, isso deve ser sempre tido em conta. O que é que nós fazemos? O Vodafone Power Lab tem alguns parceiros e a nível legal nós também temos um escritório de advogados que é parceiro Vodafone e que disponibiliza office hours às nossas startups, portanto um número reduzido de office hours por mês, e muitas delas têm mesmo essa questão. E portanto nós também conseguimos fornecer algum conhecimento e alguma mentoria às equipas que apoiamos também nessa perspectiva. Muito bem. Obrigado. Deixa-me só aqui acrescentar uma coisa, Fátima, sabes, com a IBM o princípio é mais ou menos o mesmo. Nós disponibilizamos tecnologia
propriedade intelectual é de quem detém. E isto é muito importante muitas vezes quando nós estamos a trabalhar em aceleradoras e incubadoras e o que quer que seja. É muito importante nós termos este tipo de questões e percebermos quais são as entidades que de facto não estão numa perspectiva de nos ajudar enquanto startups ou numa perspectiva de tentar entrar no capital e tentar utilizar a propriedade intelectual. E este é um fator muito, muito importante a ter em consideração. Mas aqui, garantidamente, com o Vodafone Power Lab, vocês estão descansados. Okay? Certo, certíssimo, é isso mesmo. Porque às vezes nós quando falamos muito nos termos startups, não é? E às vezes a ideia, ouço muito falar nas startups e elas estão todas associadas à tecnologia, etc. Mas a base é, de facto, uma empresa que tem alguma tecnologia ou uma inovação qualquer e que ela tem um potencial de crescimento muito rápido, não é? E da maneira que, sendo isso muito atraente em termos de propriedade intelectual, às vezes há esse risco, ou pode haver esse risco, e de facto é importante que haja essa proteção, não é? Eu vejo, porque eu também sou mentor ali na IPS Startup, e é uma das coisas, quando então as startups com que eu faço tutoria e que estão ligadas à área tecnológica, quando eu começo a trabalhar com eles, a primeira coisa que me perguntam é isso. Então, mas a gente vai falar com a Fátima da Vodafone, mas a gente vai falar com o Arlindo Dias da IBM, mas nós vamos falar com não sei quem da Sonai, ou seja o que for, e assim, nós vamos transmitir a nossa ideia. Então, há sempre aquele risco muito, muito grande, mas é uma coisa que, como de facto, acho que não é... é de todo empresas como a Vodafone e com a questão do Vodafone Power Lab de dinamizar esta questão da inovação e, portanto, esta propriedade intelectual ser algo que é sempre do direito de quem desenvolve, não é? Claro. E eu até considero que é um receio muito legítimo. E acho que qualquer startup no início, no desenvolvimento da ideia, se deve mesmo a calcular nesse sentido, portanto, falar com especialistas e perceber o que é que devem fazer para que tal não aconteça. Portanto, eu acho que é um receio totalmente legítimo. Sim. Mais questões que querem colocar? Se não, coloco... Precisamos neste momento ter mais alguém a colocar uma questão. Faltam 3 segundos para a próxima questão. Olha, posso eu colocar? Vá. Ok, pronto. Queria colocar a Fátima falou, nós também estamos quase a terminar e não queremos roubar também muito tempo à Fátima, mas a questão, eu acho que há aqui uma questão também muito importante e tu falaste, Fátima, foi da Vodafone, e o Arlindo depois ainda há bocado ainda enfatizou mais, que é esta ideia da cooperação e da rede, que é de facto, isso é quase como, se nós olharmos para as startups, o tal paradoxo de gestão da startup, que são coisas muito ágeis, são empresas muito ágeis, com uma cultura muito própria, isso também veio trazer muito a empresas como a Vodafone e outras que estão na rede, ou outras instituições que estão na rede, também esse agilizar, não é? Ou seja, isso é um bocado a maneira como a inovação hoje em dia é pensada. Não concordas? Rui, eu vou responder pela Fátima primeiro, ela depois responde. Não é uma questão de agilizar, não há outra forma. Nós temos que viver com as entidades que estão no mercado, com todos os outros. Mas, Fátima, diz-te tu a justiça. Sim, é isso mesmo. Eu vou aqui também ir um bocadinho àquilo que tinha dito. Grandes empresas de um lado, startups tecnológicas, não tecnológicas do outro, universidades e todo o ecossistema universitário e de ensino no outro, isoladamente não conseguem fazer nem um terço, nem um quarto daquilo que tudo junto é capaz de conseguir. E o Vodafone Power Lab é um exemplo disso. Aliás, por esse motivo é que eu estou aqui também. É a forma de uma grande empresa, uma multinacional, se associar a um instituto politécnico. Portanto, porquê? Porque vocês conseguem tirar benefícios do facto da Vodafone estar aqui presente, e nós, se vos conhecermos um bocadinho mais em pormenor e sabermos as vossas ideias, os vossos projetos, também vamos ter muito a ganhar com isso. E, portanto,
é todo um conjunto de interações que só assim é que se consegue inovação, porque senão fica, não diria se calhar impossível, mas extremamente mais difícil. Sim, é um bocado como as empresas como a Vodafone, que já são meninas crescidas, não é? Já algumas como a IBM, que já é vozinha, e que de repente percebem que para continuarem hip e continuarem na onda da inovação, têm que olhar para aquilo que se faz e para a maneira ágil e que estas startups vieram trazer, este novo paradigma que existe, não é? Até mesmo há 20 ou 30 anos atrás, as startups que nós conhecemos, Microsoft e Apple, etc., hoje em dia elas teriam, se aparecessem agora, teriam um mindset completamente diferente, muito mais ágil, muito mais rápido, eventualmente com muito mais participação nestas redes, não é? E acho que isso é muito importante, é algo que também nós transmitimos muito. Eu, por menos, também, como estou associado à incubadora de IPS Startup, nós também temos presente muito essa ideia de que sem cooperação, como dizia o Orlindo, não chegamos lá. Ou seja, não é uma forma, é a única forma. Não é? Okay. E é muito mais interessante. É muito mais interessante, sim. É isso mesmo. Várias cabeças pensam melhor que uma, não é? Como se costuma dizer. Claro que sim. E divertem-se. E às vezes não temos o bias daquilo que era o que já tínhamos ouvido e achávamos que aquela ideia é tão interessante. Mas há uma terceira pessoa que nunca ouviu falar dessa ideia e que, a sério, é mesmo isto? Isto não serve para nada. E ouvir esta terceira opinião, e estar envolvido num ecossistema em que funcione de facto, é completamente diferente. É isso. E termos estes feedbacks externos, porque às vezes nós vivemos muito focados naquilo que é o nosso ego e aquilo que temos. E no mundo empresarial, Fátima, isto não funciona, pois não. Sejam startups ou multinacionais, não funciona. Não funciona. Estarmos fechados, não funciona. Quando eu tenho a minha empresa é uma multinacional e está tudo perfeito à minha volta. Não funciona. Não. Ótimo. Okay? Isto é real em qualquer âmbito, independentemente da dimensão da organização, da empresa ou da ideia. Eu tenho uma ideia e quero fazer seguir essa ideia. Aproveitem isso, há infraestruturas e soluções para vos apoiarem. Esta mensagem agora foi para aqueles que ainda estão a assistir. Ok. Nós já estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu ia agradecer a todos os participantes, mas principalmente à nossa oradora de hoje, à Fátima Cardoso, da Vodafone Power Lab. É sempre um gosto estar com a Fátima e nós ficamos muito orgulhosos porque a Fátima gosta de participar e de facto é o espírito daquilo que é o Vodafone Power Lab e trazer este espírito de startup e espírito empreendedor. Portanto, a Fátima já deixou aqui a ideia de que se vocês quiserem colocar depois questões à Fátima, etc., eu posso disponibilizar o contacto para vocês se tiverem mais interesse. E agradecer à Fátima, de facto, obrigado pelo teu tempo disponível hoje. Espero que tenhas gostado desta talk. Tivemos aqui pelo menos o Pedro, a Vitória e a Patrícia, acho que eu recordo que fizeram intervenções e muito interessantes e criámos aqui algum dinamismo. E pronto, Fátima, se quiseres uma última palavra tua. Sim, obrigada, Rui. Eu é que agradeço imenso o convite. Tal como disseste, eu gosto muito de participar e de passar também aqui o nosso mindset e a forma como trabalhamos. E lá está, totalmente disponível para qualquer dúvida que possa surgir, qualquer sugestão que possam precisar, mesmo do ponto de vista de pitch, de apresentação, podem sempre contar também comigo. E resta-me desejar-vos um excelente fim de semana. Acho que é isso. Obrigado, Arlindo. Obrigado também pela tua participação. Estás sem som. Mute. Muito obrigado, Fátima, pela tua disponibilidade a esta hora ainda com este confinamento. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Ok. E obrigado a todos e bom fim de semana a todos e bom fim de semana, Fátima, bom fim de semana, Arlindo. Até à próxima. Bom fim de semana, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Fiquem bem. Bom fim de semana, obrigada. Fiquem bem.